o STF barra a decisão da Câmara no caso Ramagem. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou unanimidade nesse sábado pela derrubada de uma decisão da Câmara dos Deputados que suspendia a ação penal contra Alexandre Ramagem. Na votação, os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia acompanharam o relator Alexandre de Moraes. Eles decidiram pela manutenção de Ramagem como réu por 3 crimes. Organização criminosa armada. Não havia armas naquele 8 de janeiro, se é que é isso que eles sempre se referem a isso. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, que são a mesma coisa, e não dá para dizer que houve golpe. Mas, então, 2 crimes serão suspensos até o fim do mandato do Ramagem: deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, porque o Alexandre de Moraes já disse que você não precisava estar lá no 8 de janeiro destruindo alguma coisa para responder, para ser julgado por dano ao patrimônio, né? E nas redes sociais o deputado criticou o STF. A Câmara aprovou o relatório de resolução para sustação da ação, com expressivos 315 votos dos parlamentares, dos representantes do povo, quantidade de votos acima do necessário para fazer até uma emenda à Constituição. E o que o STF fez? Demonstrou completa desconsideração com a decisão do plenário da Câmara dos Deputados. De início, nem colocou o tema para análise no pleno do STF. Jogou de novo para a turma, com menos da metade dos ministros. Mesmo se tratando de uma questão, agora, de competência e prerrogativa de um outro poder da República. Além disso, atuou em ambiente virtual, começando numa sexta-feira, de forma célere, sucinta, a fim de não atender à vontade constitucional da Câmara dos Deputados. Silvio, a Câmara se deixou subjugar, né? Em várias ocasiões, aceitou a interferência do STF e agora vai reagir como, né? Vamos esperar. Pois é, tem um ponto nessa frase, né, nessa fala do deputado Ramagem, que a gente deve destacar. É quando ele diz assim: é um número de votos maior do que uma emenda constitucional. Do que é que a gente está falando? Para você aprovar um remendo à Constituição, né, uma PEC, acho que o brasileiro já se acostumou com a palavra PEC, proposta de emenda à Constituição. São necessários 308 deputados. Isso são 3/5 do plenário da Câmara. É uma proposta que passa por comissão especial, depois da porta de entrada, que é a Constitucionalidade e Justiça, a CCJ, que avança para o plenário com 2 votações, num quórum altíssimo. A Câmara tem 513. Querem levar a 531, mas são 513. Então, você imagina colocar 308 a favor. Quando você entra para votar, todos os governos, sempre foi assim, quando você entra para votar uma PEC, você tem que ter uma musculatura, um time dentro do plenário muito forte, porque você não pode perder, senão ela volta e ela retroage. Não à toa, tem várias propostas de emenda à Constituição que passam décadas na Câmara. E detalhe, o nosso sistema ele é bicameral, ou seja, você vai ter que passar pelo Senado também num trâmite similar. Então, quando a Câmara avança com uma proposta com 315 votos, qual é o recado que a Câmara está dando neste caso? E não era uma PEC, era algo que tratava do deputado Ramagem, mas a Câmara estava dando um recado muito além disso. Ela estava tentando defender a sua prerrogativa. Ela estava tentando defender o artigo 2º da Constituição de poderes independentes, harmônicos e independentes. Então, é mais ou menos isso que a Câmara disse. Olha, Supremo, eu acho que chegou ao fim. A gente precisa colocar uma linha aqui. Vocês precisam parar. Mas, infelizmente, a gente tem essa reação do Supremo, que vem de turma, de novo de turma,
eu acho que para que serve o plenário do Supremo Tribunal Federal? Se tudo vai ser decidido pela turma do Alexandre de Moraes. Então, de novo, a gente tem o Supremo dizendo, não, quem manda no Brasil somos nós. Lacombe, finalizando, ou a Câmara ou o Congresso é de se esperar que o Davi Alcolumbre vai ficar escondido nessa hora. Mas ou a Câmara dos Deputados, de uma vez por todas, diz, não teremos um segundo Daniel Silveira, não vamos entregar nenhum deputado aqui nunca mais. Como fez em 12 de dezembro de 1968, quando Mário Covas subiu naquela tribuna, eu acho que eu já até falei isso aqui, por outra razão, para defender o mandato de Márcio Moreira Alves, naquela época, véspera do AI-5, 13 de dezembro de 68 foi o AI-5. E no dia 12, Mário Covas subiu à tribuna e falou, eu vou me despir aqui da veste transitória de líder que represento, ele era líder do MDB, para falar só pelos que me mandaram para cá. A caixa de ressonância de uma sociedade está aqui, com as suas demasias e seus flagelos. Mas eu confio no povo. O povo está representado aqui. Ou nós vamos defender a prerrogativa dessa Casa de Leis aberta, ou será o funeral da democracia. O que aconteceu em 13 de dezembro de 68, a gente sabe. Foi o funeral da democracia.